Olá, internet! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim. É aquele aviso padrão, vocês já sabem, né? Eu vou evitar repetir, mas vocês já estão ligados. Usa máscara, evita sair, usa álcool em gel, protege tua família. É aqueles avisos padrões. Hoje eu tô aqui pra falar sobre Conspiração do Clone. Não porque é, uau, melhor saga do Homem-Aranha, é uma saga incrível, não, é só uma review tranquila, sabe, suave. Apesar de que a própria história se propõe a ser a mais surpreendente do Amigão da Vizinhança. Ela é da hora, mas não é tão assim. E eu vou tentar dar uma resumida nela, porque tem muito detalhezinho, muito detalhezinho. Pra vocês terem noção, tem 4 edições só pra preparar terreno pra história principal. Então, né, vocês já viram, a história é extensa. Eu vou tentar resumir aqui, fazer meu melhor, tá? Pro vídeo não passar de 20 minutos, porque já é a terceira vez que eu tô tentando. E tá longo demais pra uma história que não é tanta coisa assim. E é isso, né? Bora lá, vem comigo. Conspiração do Clone é uma saga do final de 2016 que ocorre no volume 4 de Amazing Spider-Man, onde o Peter já tinha as indústrias Parker, e ela marca o retorno do Chacal, sabe? O Chacal tinha passado um tempo desaparecido e aí ele finalmente voltou. Só que ele voltou de um jeito interessante. Ele não tá mais com aquela ideia errada, assim, de querer clonar Peter Parker e Gwen Stacy. Não. Agora ele quer clonar todo mundo. Ele quer clonar todo mundo, só que não de um jeito aleatório. Ele quer clonar pessoas que já morreram, pra fazer famílias felizes. Uau! Então ele sai subornando várias pessoas ao redor do mundo. Ele clonou a mulher do Rhino, pro Rhino trabalhar pra ele. E ele fez a mesma coisa com a família do Lagarto, com a namorada do Electro, tentou fazer isso com o Rei do Crime. Ele saiu subornando as pessoas. Ele conseguiu fazer... conseguiu comandar algumas pessoas em São Francisco usando isso. Tipo, gente da polícia, do governo, da mídia. Enfim, o cara conseguiu manipular pessoas em várias escalas. E a história ela começa... depois que o pai do Jameson, ele passa mal, porque ele tem uma doença genética, ele tem alguns problemas de saúde e tal, e ele passa mal e fica internado. E são apresentados duas opções para a família. No caso, ou faz a cirurgia do jeito tradicional, ou aceita procedimentos experimentais de uma empresa nova chamada Nova VC. Essa empresa é a do Chacal. Só que o Chacal ele não se revelou, entendeu? Tem uma intermediária que vai lá falar com os clientes e agendar os procedimentos e tal, que é a Rita Clarkson. Ela não tem relevância assim, é só uma personagem intermediária. E ela fica tentando convencer o Peter a fechar acordo com a Nova VC, porque a Nova VC é uau, é ciência, é medicina, olha como a gente é inovador, nós usamos células do próprio paciente para regenerar novos órgãos. É um processo de clonagem em pequena escala. E tipo, a princípio parece interessante. Realmente é um negócio assim revolucionário. Só que tem um golpe. Eu não vou falar agora qual é, mas tem um golpe. E tipo, o Peter ele não aceita de primeira, porque ele tá pensando ainda, tem alguma coisa errada aqui, essa empresa tá me pressionando muito pra aceitar esse processo. Eu quero ter tempo pra pensar. Só que o J. Jonah Jameson não. O Jameson ele tá tipo, é meu pai, eu tenho que cuidar do meu pai, ele precisa de cuidado, é meu pai, não sei o que. Se fosse o tio Ben, tu já tinha aceitado. Se fosse teu pai, também. Se fosse a May, também. Seu egoísta de merda. E aí o Jameson vai até a sede da Nova VC e a empresa convence ele de que pode trazer o pai dele de volta usando a mulher dele, a Marla Jameson, que tinha morrido vários anos atrás, e trouxeram ela de volta como clone. E o Jameson já tava na mão do Chacal, só que tipo, faltava o Peter, porque o maior interessado do Chacal era o Peter, ou melhor, o maior interessado no acordo era o Chacal, porque queria fazer acordo com o Peter. Então, por mais que o Jameson aprovasse, ele não ia aceitar a menos que o Peter convencesse o Peter aceitasse usar a Nova VC. E beleza, né? Eles não fazem o procedimento, só que isso acaba resultando na morte do pai do Jameson. Apesar de um funcionário das indústrias Parker ter usado esse procedimento,
o pai do Jameson não teve a mesma sorte, porque no caso do funcionário, ele não tinha opção. Ele tinha sofrido um acidente muito grave e ele não tinha, tipo, procedimento normal, nova AVC. Não, ele só tinha a nova AVC. E o Peter aceitou, só que ele ainda ficou com o pé atrás. Porque quando ele foi encontrar o cara, o sentido de aranha dele disparou e ele ficou tipo... Tem alguma coisa errada aqui, eu não vou arriscar fazer isso com o marido da minha tia. Ela ama muito esse cara, eu também gosto muito dele pra arriscar. Então, bora fazer do jeito normal. Deu ruim. A gente também tem nesse arco o retorno do Homem-Aranha Superior. O que acontece? O Otto, ele descobriu no final de Aranha Verso que o Peter ia recuperar o corpo dele. Ele não aceitou isso de jeito nenhum. E o que ele fez? Um backup do próprio cérebro nos braceletes do traje. E ele deixou esse backup adormecido por 100 dias. Então, eu tava editando o vídeo aqui e eu percebi que esse trecho ficou bem confuso. Eu vou tentar explicar melhorzinho. Basicamente, o Otto, ele descobre que o Peter tinha recuperado o corpo, programa um backup e tenta confrontar o Peter para impedir que ele retome o corpo. Só que aí nessa luta ele acaba sendo jogado de volta num vórtice temporal e vai parar lá no final do arco Mal Necessário, lá do título original do Homem-Aranha Superior. E quando ele acaba lá, ele tem a memória danificada por conta da viagem no tempo. Nisso, ele esquece completamente o que aconteceu e tudo segue como aconteceu no título do Homem-Aranha Superior. Ele é derrotado pelo Norman, ele admite que é inferior ao Peter, o Peter volta, assume as indústrias Parker, derrota o Duende Verde e corre tudo normal até o final do volume 3, que é quando o backup que ele tinha feito finalmente desperta. E beleza, esse backup, e ele precisava de um corpo porque ele era um drone e tipo, daqui a pouco a bateria ia acabar e o Dr. Octopus ia ia embora pra sempre, né? Então o que ele faz? Ele possui o Cérebro Vivo, que é um robô, assistente pessoal da Ana Maria Marconi, ex-namorada do Otto, na época do Homem-Aranha Superior. E ele fica ali manipulando o mercado para fazer as indústrias Parker crescer. Ele transforma a empresa numa multinacional. Só que ele continua sem um corpo físico. E aquilo é um problema gigante para ele. Então, ele fica sabendo sobre a nova VC e bola um plano para conseguir um corpo novo. No caso, ele tenta destruir o Peter porque ele quer descobrir, além de ter um novo corpo, ele quer descobrir por que o Peter recuperou o corpo dele. Nisso ele acaba sendo exposto, descobrem que tinha alguma coisa errada com o robô e o drone é obrigado a vazar dali. Então o Otto bola um novo plano. Esse novo plano é fazer a nova VC adquirir o cadáver do Octopus para clonar. Quando a nova VC clona o cadáver, o que acontece? O clone é o corpo do Otto, só que o cérebro é o do Peter. Por causa do final de do início de Homem-Aranha Superior, que o corpo tá trocado, lembra? Então o clone é o Octopus, só que o cérebro é do Peter. O drone dá um jeito de se inserir ali no tanque de clonagem e sobrepõe a memória do Peter. Resumindo, o Octopus está de volta, num corpo clonado, mas ainda assim é ele. Esses são os pontos iniciais para a história começar, tá? Agora a gente vai para a história principal. Depois da morte do pai do Jameson, o Peter fica se culpando e conversa com a Ana Maria, tipo, eu não aceitei o procedimento porque meu sentido de aranha disparou, então eu fiquei preocupado de a nova VC ter feito alguma merda. E aí a Ana Maria fala pra ele, cara, já que tu tá tanto com o pé atrás nessa empresa, vai atrás do teu funcionário, bora ver o que aconteceu com ele. Eles vão na casa do cara e descobrem o seguinte: durante um dia assim que ele saiu com a família, eles foram acampar, o cara esqueceu de tomar o remédio dele e ele deteriorou. Tipo, derreteu, virou merda assim no chão. E a mulher dele ficou tipo, meu Deus, o que aconteceu? Meu marido foi desintegrado. Só que a nova VC apareceu tipo no dia seguinte, levou todas as coisas do cara e sumiu com ele. E falou, relaxa, vai dar tudo certo. O Peter viu, tem gravação do cara se derretendo e tal, ele viu aquilo. E ele chegou à conclusão de que ele estava sendo obrigado a investigar a empresa. Como o cara tinha um monte de comprimido para tomar, a Ana Maria pegou aqueles comprimidos e foi até a Universidade Horizonte para tentar fazer engenharia reversa e descobrir o que tinha naqueles comprimidos, enquanto o Peter invadiu a nova VC. E lá ele encontrou clones. Clones e mais clones.
de várias e várias pessoas que ninguém tinha a menor ideia de quem eram, do funcionário dele, encontrou o Dr. Warren, que é o Chacal original, encontrou o Rhino, que tinha deixado de ser vilão, encontrou a Electro, que ele nem sabia que existia, encontrou uma Gwen Stacy, que é de padrão, e encontrou o Dr. Octopus. Quando ele tá saindo na porrada com todo mundo, chega o Chacal, o novo Chacal no caso, que é o cara do terno, bonitão, assim, o cara todo estiloso, e ele fala o seguinte: galera, para de brigar, por favor, tá? O Homem-Aranha é nosso convidado. O Peter: não, mas por que essa galera tá me batendo, não sei o que, eu tô aqui, eu tô tentando investigar, eu sei que tu é criminoso, eu sei que tu tá fazendo golpe. Cara, calma, eles são meus funcionários, eu contratei eles, e tu tá invadindo propriedade privada. Tô de olho, hein, tô de olho. Vier pra cima, saia na porrada, pode vir. Tá, ele consegue convencer o Peter a se acalmar e a andar pela empresa. E o cara faz um tour tipo Disney, assim, sai mostrando as coisas pra ele pelo laboratório, até que chega numa sala específica. Dentro dessa sala tem todas as pessoas que já morreram indiretamente por causa do Homem-Aranha. Amigos e inimigos. Uma versão de Duende Verde, uma versão de Duende Macabro, o Halloween, vários outros vilões que já morreram, a Jean the Wolf, o Capitão Stacy, o Gatuno, a Gwen Stacy, a Doutora Kafka, enfim, todo mundo que já morreu por causa dele. E o Chacal tá explicando, tipo, olha, tu não precisa mais viver com culpa, tá? Eu vou te ajudar, porque, tipo, se ninguém morreu, tu não tem por que se culpar, certo? Não é isso que tu quer? Tu não quer se livrar dessa culpa? Tá aí, ó, a resolução pro teu problema. É quando a Gwen pega e ataca todo mundo. E aí o Peter entende por que o sentido de aranha não disparou. Aquela Gwen não era a Gwen Stacy normal, era a Gwen Aranha, sabe? Essa Gwen aqui. E agora é um momento de recapitulação. Por que a Gwen-Aranha tá ali? Por que? O que tá acontecendo? Uou! Vocês conhecem o Kane Parker, né? Esse daqui. Ele é o primeiro clone do Homem-Aranha. É um clone defeituoso. E ele tinha, no caso, um vírus putrefato dentro dele. Ele era um clone defeituoso, então ele vivia se decompondo instantaneamente. Então ele precisava usar um traje especial para parar a decomposição. Pois bem, ele, durante o arco da Ilha das Aranhas, ele foi curado desse vírus e ele virou um clone normal do Peter Parker. Só que, depois de Aranhaverso, que ele acabou morto, ele renasceu. E quando ele renasceu, ele estava apodrecendo aos poucos, porque ele é um clone. Por mais que o vírus estivesse estabilizado, ele ainda era um clone. E ele começa a procurar uma cura para a deterioração que ele está sofrendo pelo multiverso. Só que o que acontece? Ele descobre que em várias realidades as indústrias Parker se juntam com a nova VC e começa o apocalipse. Porque a nova VC estava clonando pessoas, só que esses clones eles eram defeituosos. Tipo assim, lembra do comprimido que o cara tinha que tomar? Se deixar de tomar, ele começa a deteriorar e vira tipo um zumbi. Ele ainda tem consciência e tal, só que ele entra em pânico e sai tocando nas pessoas. No que ele faz isso, ele contamina as pessoas. Porque esse vírus que está dentro dos clones do Chacal, ele é altamente contagioso. Altamente contagioso. Então, tipo, vira um apocalipse, todo mundo tá contaminado. E o Kane, ele tem medo de contar isso pro Peter, porque ele sabe que o Peter vai sempre tentar salvar todo mundo. E talvez tentando fazer isso ele acabasse piorando a situação. Então ele acaba pedindo ajuda da Gwen, né, pra fazer o seguinte: se infiltrar na nova VC da realidade dele, pegar a Gwen, levar pra Universidade de Horizonte pra estudarem ela e encontrarem uma cura pra deterioração. Só que dá tudo errado, porque tipo, o Peter e a Gwen fogem da nova VC, isso já no presente. E os capangas do Chacal são mandados na Universidade de Horizonte pra recuperar a Gwen. Nisso, a situação se inverte, porque aí a Ana Maria e o Kane são reféns do Chacal e a Gwen tá de volta. Só que, aqui entra um detalhe-chave. O rei do crime, quando o Chacal foi atrás dele pra oferecer a Vanessa de volta, ele matou a Vanessa, matou o clone da Vanessa e ficou de olho no Chacal. Então ele tem informações privilegiadas sobre o Chacal. Ele chega pro Homem-Aranha entregando os documentos e fala o seguinte: tá aqui, ó, eu tenho um favor pra ti.
Agora, quando eu precisar de ti de novo, eu vou te chamar. E eu, Peter, não, eu tô resolvendo o teu problema, é diferente, tu que me deve um favor. Resumindo, eles ficam lá brigando de quem que é o favor e, enfim. O que importa é que o Peter conseguiu a localização do Chacal. Quando ele vai confrontar o cara, ele descobre o seguinte: o Chacal, o novo Chacal, na verdade é o Ben Reilly. Ele nunca foi o Dr. Warren. Tipo, pra quem não conhece, o Ben Reilly é o primeiro clone bem-sucedido do Homem-Aranha, ele é o que faz parte da primeira saga do clone, e ele retorna mais tarde, nos anos 90, como Aranha Escarlate. Ele passou bastante tempo atuando como Homem-Aranha e no final ele acabou se sacrificando pra salvar a vida do Peter. É por isso aqui, ó, que eu tô vestido igual ele. Aqui, ó. Aranha Escarlate. Beleza, agora bora descobrir a história do Ben Reilly. Uou! O que aconteceu com ele? Ele, nos anos 90, ele acabou morto salvando o Peter. E ele se desfez em pó porque ele é um clone. O Dr. Warren, durante todos esses anos, ele ficou fazendo experimentos com o Reilly. Ele clonava, matava, fazia mudança no algoritmo, clonava, matava, mudava o algoritmo, clonava, matava, mudava o algoritmo. E ele fez isso cerca de 27 vezes. Até que o Ben Reilly chegou num ponto assim de não aguentar mais, ele surtou, fugiu do tanque de clonagem e inverteu a situação. Agora, o Chacal é o Dr. Warren é o clone, e ele não sabe mais quem é quem. Ele fez vários clones do Warren e falou o seguinte: vocês todos vão ter que tomar esse comprimido aqui que eu criei, porque eu não sei qual é o original, então em alguma hora vocês vão se decompor, e eu tenho certeza que vocês não querem isso. Então ele virou a situação e agora ele tá no topo. Qual é o grande plano dele? O que ele queria? Quando o Peter encontra ele, graças à informação do Fisk, ele fala pro Peter o que ele estava fazendo. Ele tinha separado um novo caixão. Adivinha de quem era? Do Tio Ben. O grande plano dele era trazer o Tio Ben de volta para agradar o Peter, fazer a nova VC, fechar a parceria com as indústrias Parker e fazer todo mundo ter parentes queridos de volta. Ninguém nunca mais ia sofrer com a dor da morte, blá blá blá. E o Peter quase é convencido por isso. Quase. Eles voltam para a base da nova VC, trocando ideia e tal. Até que em um ponto, o Peter ele conversa com a Gwen Clone, no caso que é a Gwen original. Porque esses clones eles têm uma diferença. Lá nos anos 60 e 70, quando a primeira saga do clone aconteceu, ou melhor, quando a segunda saga do clone aconteceu nos anos 90, a gente descobriu o seguinte: os clones, eles não têm memória própria. O Chacal tinha que inserir as memórias, forjar uma por uma e deixar lá. Tipo, não, tu é o original, olha aqui. Só que tinha muitas lacunas que ficavam. Nesse novo processo de clonagem que o Chacal fez, que o Ben Reilly fez, as pessoas eram elas mesmas. Não eram clones. Eram tipo, novo corpo, mesma pessoa. Por quê? Ele conseguia resgatar as memórias do cadáver. Não me pergunta como, mano. Não faz pergunta difícil. Ele resgatava as memórias do clone, do cadáver. E aí ele injetava no novo corpo. Então, teoricamente, são as mesmas pessoas, só que com corpos novos. E aí o Peter conversa com a Gwen e tipo, não, mas é porque... Desculpa, não consigo te achar a verdadeira Gwen. Tem alguma coisa errada nisso tudo. Eu não consigo... Essa situação toda é errada, sabe? Essa edição, eu admito que eu cochilei um pouquinho, né? Eu não prestei muita atenção nela. Mas eu tô lendo aqui e eu vou resumir. Basicamente, a Gwen, ela fala o seguinte: olha, Peter, eu não ligo se tu acha que eu sou a Gwen original ou não. Eu sei o que eu sou. Mas a gente precisa da tua ajuda. A gente precisa que a tua empresa financie esse projeto. Ele é muito importante. Pensa no tanto de vidas que a gente pode salvar. Tipo, ela realmente acredita naquilo. Só que o Peter, ele fica pesando porque, tipo, todas as pessoas que estão vendo ali, que ele tá vendo ali, que ele conhecia, que morreram, todas elas estão afetando ele. Olhar tudo aquilo ali, tipo, cara, não, isso não pode ser real, não tem como. Não dá pra eu aceitar que todas essas pessoas voltaram e que, tipo, elas estão bem, elas estão por aí. Não dá, não pode. Simplesmente tá errado.
As convicções do Peter, elas falam bem mais alto que o pedido da Gwen. E nisso, ele acaba se tocando de uma coisa. O Chacal trouxe todo mundo de volta, menos uma pessoa. E aí é quando ele finalmente saca qual é a grande questão da história. O Chacal, ele clonou todo mundo pra ter controle sobre as perdas. Ele não quer mais perder ninguém. A morte é um processo natural da vida, sabe? Tu precisa... Não é certo, não é legal, não é divertido perder parente. Mas é com a perda das pessoas que tu aprende a ser uma pessoa melhor, sabe? É através do sofrimento que tu tem algum aprendizado. Então, como é que eu posso ser uma pessoa responsável? Como é que eu vou aprender sobre grandes poderes e grandes responsabilidades se o tio Ben voltar? Por exemplo, não é o Peter que fala isso, mas tipo, é um exemplo. Como é que o Homem-Aranha vai continuar sendo esse cara responsável que cuida da vida de todo mundo se o próprio conceito de vida se torna algo irrelevante a partir do momento que ele pode trazer quem ele quiser de volta? Cara, isso abre um debate tão incrível. Eu acho que essa é a única saga de clone que eu prestei atenção nesse detalhe, que eu me importei com esse detalhe. Porque ela é a única que se propõe a trazer de volta não só a ex-namorada, mas tipo todo mundo. Pai, tio, amigo, primo, irmão, avô, entendeu? E aí o Peter, ele fica contra o Riley. Nesse momento ele fica contra o Riley. Que ele fala tipo, eu já saquei. Você não pretende trazer o tio Ben de volta. Eu entendi isso agora. Porque o Ben Parker ia te olhar de um jeito que só o Ben Parker olha no olho de alguém e falaria o seguinte: você tem o poder para trazer as pessoas de volta, mas você não tem nenhuma responsabilidade. A partir do momento que tu pega e clona alguém, tu tá deturpando a vontade dessa pessoa. Tu tá alterando e tornando ela tua. Tu tá sendo egoísta fazendo isso. Tu tá trazendo alguém de volta pra massagear o próprio ego. Tipo, não, olha, eu não matei ninguém, ela tá aqui, haha. Ah, o meu tio que eu perdi por minha culpa. Não, ele tá vivo, tá bem ali, ó. Eu trouxe de volta, eu trouxe de volta. Eu curei ele, eu resolvi o problema. E o Ben Reilly, ele não gosta nem um pouco de ouvir isso. Ele bota todo mundo que ele tinha clonado pra cima do Peter. E aí o Homem-Aranha sai na porrada com todo mundo e tal. O Chacal fica... Ele vai pra base dele lá de clonagem, onde tava o Octopus e o Lagarto trabalhando. E o que acontece? Ele tem a brilhante ideia de tentar convencer a Ana Maria a ajudar ele. Só que não é de um jeito legal. Ele simplesmente pega e fala pra Ana Maria: não, relaxa, a gente vai te clonar e botar num corpo perfeito, livre de qualquer defeito. Pra quem não lembra, a Ana Maria é anã, tá? A Ana Maria, ela é anã. Quando ele fala isso, o sangue do Otto sobe. Ele simplesmente gira ele aperta uma alavanca, e essa alavanca ela libera uma frequência que desestabiliza todos os clones. Todos os clones começam a deteriorar ao mesmo tempo. Resumindo, o Otto começou o apocalipse. E tá todo mundo num cagaço gigantesco. O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Porque, tipo, o Peter tá lutando contra os clones. O Kane, ele tá ali detido. Ele não tem como fazer nada porque ele tá preso. A Ana Maria e o Otto ainda não chegaram numa solução. O Riley, quando ele vê que o plano dele foi pra merda, porque todo mundo ali no pátio da Nova VC tá deteriorando, ele tem a brilhante ideia de pegar aquela frequência que está sendo transmitida ali dentro e ampliar em escala global. Resumindo, ele criou uma nova pandemia mundial usando os clones defeituosos dele. Porque eu não sei se vocês sabem, mas morrer 27 vezes pode causar loucura, insanidade e esquizofrenia. Que é o caso do Riley. Tipo, parece que vai dar merda em tudo. Só que o Otto e a Ana Maria acabam chegando numa conclusão finalmente, e eles descobrem como estabilizar os clones. Não é com química, não é com remédio, é com vibração. Eles têm que criar uma frequência perfeita para estabilizar o processo de deterioração dos clones. Só que quando eles chegam nessa frequência, não tem de onde transmitir. Então o Peter tem que abandonar os clones que ele tá lutando, correr lá com a Ana Maria, usar os aparelhos das indústrias Parker para dar pane global para estabilizar todos os clones da nova VC. E isso dá certo, né? Só que não funciona pro Ben Reilly e nem pro Otto,
porque o Otto destrói o aparelho do Chacal de forma que nenhum dos dois ouça a frequência para estabilizar o processo de clonagem. Eles lutam quase até a morte, só que o Otto ele tinha preparado um novo tipo de clone, que era um clone infinitamente mais resistente do que os que o Chacal estava fazendo. Quando o Ben Reilly vai tentar trocar de corpo, já que o dele está deteriorando, dá errado, porque o Otto programou aquele clone para só aceitar o padrão mental dele. Então, resumindo, ele derrotou o Chacal, trocou de corpo e vazou. E aí no final o Ben Reilly ele dá um jeito de fugir dali, conseguir um celular pra ouvir a frequência e ele estabiliza. Todo deformado, mas estabiliza. Resumindo, no final, deu tudo errado. Alguns clones viraram pó, outros clones estão deformados e a maioria estabilizou. O apocalipse foi cancelado. O Ben Reilly ainda tá vivo, só que agora ele tá por aí. Ele foi parar em Las Vegas, no título próprio dele, que eu ainda vou trazer review, que é esse título aqui. É Ben Reilly, o Aranha Escarlate. Ele tá completamente insano das ideias, por causa das 27 mortes. Ele tava fingindo estar estável, no caso, quando ele era o Chacal. Só que, depois que ele viu que o plano dele foi pra merda, ele enlouqueceu de vez. E ele fica tendo visão, alucinação, enfim. Ok. O Kane parou de deteriorar, ele estabilizou. O Peter tá traumatizado, a Ana Maria tá traumatizada, o Jameson perdeu a mulher de novo, o Rhino perdeu a mulher de novo, o Lagarto conseguiu estabilizar a família dele, só que agora todo mundo é réptil. Enfim, é uma conspiração que deu merda. A conspiração do clone, o final dela é esse. Ah, sim, e o Octopus ele conseguiu um novo corpo, ele se mudou pra... Ele ainda tá em São Francisco, só que aí depois ele começa a trabalhar pra Hydra, passa um tempo e ele volta a ser o Homem-Aranha Superior. Esse caminhozinho eu vou contar depois, deixa comigo. E aí vai resultar no volume 2 do Homem-Aranha Superior, que eu já fiz review aqui, mas foi mais ou menos. Beleza, né? Agora, momento da conclusão. Cara, é uma saga que, tipo, a premissa dela, como eu desenvolvi ali no meio, que é sobre, tipo, tu tem o poder pra clonar alguém, mas não quer dizer que seja certo, blá blá blá, ela é interessante. Só que a história, ela tem um ritmo bom, sabe? Ela tem um ritmo bom, só que a conclusão dela é meio apressada, que é justamente tipo, não, tá todos os clones deteriorando, opa, na verdade tem uma frequência certa, opa, estabilizou todo mundo, opa, o Chacal agora tá vivo, o Dr. Octopus também, é isso. É um final muito corrido pra uma história que é curta. Tipo assim, a história é curta, mas tipo, podia ter um finalzinho melhor trabalhado, sabe? Pelo menos eu achei um pouco apressado. E além disso, ela vai e volta muito na mesma edição. É tipo assim, ela é paralela com Amazing Spider-Man, sabe? Tem aqui Conspiração do Clone, Amazing Spider-Man. Só que as edições não são tipo Evento 1, Evento 2, Evento 3, Evento 4, Evento 5. Não. É Evento 1 do ponto de vista A, Evento 1 do ponto de vista B. Evento 2 do ponto de vista A, Evento 2 do ponto de vista B. E assim vai. É tipo, é como se eu estivesse lendo as mesmas edições, só que com duas câmeras diferentes. É como se eu estivesse gravando o vídeo aqui e aqui do lado. Diferente, por exemplo, dos complementos que eu faço aqui, porque aqui eu estou acrescentando informação além do vídeo que já está correndo. Essas edições, no caso, elas mostram itens dentro da história, só que elas acabam por criar furos de roteiro, porque eles acontecem em pontos em que já está acontecendo outra coisa no título principal. Então, vira uma bagunça. Resumindo, vira uma bagunça. A nota que eu dou é 8, pro arco no geral, porque a ideia é boa, só que a execução é zoada. E é isso. Eu demorei demais pra falar sobre ele, porque, cara, sério, é muito ruim organizar pensamento sobre esse arco. Muito ruim. Mas me desculpa se o vídeo ficou bagunçado, tá? Eu tentei o meu melhor. Tipo, se aqui tá confuso, tenta ler porque lendo tu vai entender melhor. Eu vou deixar a ordem de leitura na descrição do vídeo, tá? Tu que for atrás de Conspiração do Clone, a ordem vai estar certinha aí na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, se tu gostou, não esquece o like. Se tu ainda não for inscrito, se inscreve. Se tu acha que algum amigo vai se interessar por essa história, compartilha com ele.
Pra ajudar o canal, doa no Apoia-se. A partir de R$ 1 tu tá concorrendo ao sorteio de Aranha Verso número 1. O sorteio eu vou dar um prazo dele até dezembro, que é pra não sacanear quem já tá doando, porque tipo, eu tava esperando 10 pessoas doarem, sabe? Só que pro caso de não chegar até 10, é sacanagem com quem já doou. Então é isso aí. Vejo vocês ainda essa semana, até a próxima e tchau.